O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: vós deveis nascer do alto. O vento sopra para onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. E não acreditais quando vos falo das coisas da terra. Como acreditareis se vos falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Uma pequena meditação. Primeiro, fazer uma observação sobre a primeira leitura que nós ouvimos na missa de hoje. O primeiro passo é que o padre leu o Evangelho de amanhã, né? Mas tudo bem. Eu vou falar do Evangelho de hoje, para não ler de novo. Eu li o Evangelho errado. O ventilador virou a folha e eu não me atentei que era Evangelho de amanhã. Mas tudo bem, não tem problema não. Primeira leitura, é porque eu olhei a primeira leitura, estava diferente, eu falei, mas não foi essa leitura que eu li, está diferente aqui. A primeira leitura, ela traz uma reflexão e um aprofundamento interessante para se compreender o sentido de comunidade. Qual é a verdadeira essência da comunidade cristã? E a gente só pode compreender isso a partir da ressurreição de Jesus. E também com o Espírito Santo. Porque antes da ressurreição de Jesus e antes de Pentecostes, nós não conseguimos ter elementos para compreender qual que é a essência de toda a comunidade. A essência de toda a comunidade é a vida de oração. A essência de toda a comunidade é a vida de oração. Vejam que Pedro e João, eles estavam presos. E presos por quê? Por causa daquela história da cura do paralítico. Que estava pedindo esmola. Pedro diz, ouro e prata eu não tenho, mas tudo o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Isso foi motivo de perseguição. Por causa disso, mandaram Pedro e João para a prisão. Porque Pedro e João estavam anunciando que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Como consequência de tudo isso. E a comunidade está rezando. É por isso que eu digo, esse texto nos faz entender a essência da comunidade. A essência da comunidade é
primeiramente, a vida de oração. E depois, da vida de oração, o testemunho do ressuscitado. Aquilo que os discípulos experimentaram na presença do ressuscitado, e nós vamos observar na liturgia este tempo de Páscoa, esta presença de Jesus no meio da comunidade. Então, esta presença do ressuscitado vai dando elementos para que os discípulos compreendam a essência da comunidade. A essência da comunidade é a vida de oração. Era na época de Pedro e continua sendo. Continua sendo. Mas aqui não é uma oração como uma obrigação. Não, se tem a obrigação de rezar. Mas a oração como caminho de intimidade com Deus. A oração como relacionamento com Deus. A oração como se jogar, se lançar inteiramente nas mãos de Deus. Porque foi por meio da oração que também Pedro e João foram libertos da prisão. E assim a comunidade continua. E impressionante porque eles estando presos, quando saem, eles saem felizes, porque se acharam dignos de sofrer por causa de Jesus. Sofrer algum tipo de perseguição por causa de Jesus. E aí, junto com a comunidade, eles louvam a Deus, eles agradecem a Deus, eles reconhecem o poder de Deus. Agora, Senhor, olha as ameaças que fazem e concede aos teus servos anunciarem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para que se realizem curas, sinais, prodígios, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Então, o resultado é impressionante, porque quanto mais eles eram perseguidos e proibidos de falar de Jesus, com mais força, com mais entusiasmo, com mais coragem eles falavam. Isso é para nós um ensinamento desconcertante. Quando terminaram a oração, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Corajosamente. Então, é esta consequência do ressuscitado. O dom do Espírito Santo derramado no coração dos discípulos é também dom do ressuscitado. Nós vivemos esse tempo de Páscoa e ontem eu quero retomar um pouquinho o evangelho de ontem. Jesus propunha para Tomé uma experiência profunda de fé. E esta experiência profunda de fé significa que a fé que Tomé deveria ter e que nós também devemos ter, não é uma fé humana. Porque existe também a fé humana. A fé humana é justamente aquilo que estava por detrás do questionamento de Tomé. A fé humana que deseja sempre sinais concretos, sinais visíveis para se poder crer. E se não tem sinais visíveis, tem dificuldade de crer. E nosso Senhor, por meio de Tomé, nos convida justamente a esta experiência mais profunda. E aí vem a conversa, o diálogo de Jesus com Nicodemos, que nós iremos ouvir parte desse diálogo hoje, amanhã, depois. E o que Jesus está propondo para Nicodemos, que Nicodemos não entendeu, porque estava conduzido somente pela racionalidade, somente por uma compreensão de fé numa perspectiva humana, por isso ele não entendeu o que Jesus estava falando, porque Jesus estava propondo a ele uma realidade mais profunda do que aquilo que se vê.
ou do que aquilo que se pode tocar. Em verdade eu vos digo, se alguém nasce da água e do Espírito, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Então, do mesmo jeito que eu dizia ontem, desse passo a mais que nosso Senhor nos convida, nós precisamos também fazer esta experiência e professar a fé naquilo que nós não vemos. É este o grande desafio que a palavra de Deus nos faz. Acreditarmos, sobretudo, naquilo que não se pode ver, que é uma experiência profunda, e uma experiência profunda de Deus. Porque quando nós acreditamos naquilo que é possível ver, ou naquilo que é possível tocar, é fácil, porque não nos desafia em nada. Só que a fé do ressuscitado e a fé da comunidade manifestada na vida dos discípulos é uma fé naquilo que não se pode ver. E é, portanto, um passo mais profundo e mais significativo da nossa fé. Então, deixemos que o ressuscitado devolva, por assim dizer, a cada um de nós a fé, e esta fé profunda, para que nós nos coloquemos no seguimento de Jesus, sem medo, sigamos os passos de Jesus e sem medo testemunhemos verdadeiramente a sua presença, a presença do ressuscitado. Ele que está vivo e nos convida constantemente a viver em sua companhia, para que esta certeza não nos deixe desanimar mediante as dificuldades, mas nos faça encher de esperança e nos coloque a caminho, no seguimento de Jesus e no anúncio do seu Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, o batismo na água